Indiara, aqui é a professora Leis. Essa semana a gente vai fazer a revisão das funções orgânicas. Anarie! Pera, chegou! É mentira! Vamos lá! Então, aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre os álcool. O que é o álcool? Primeira coisa, para a gente identificar uma função orgânica, a gente tem que saber o que ela é composta. O que o álcool é composto? Ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, toda vez para me identificar uma função orgânica, eu tenho que saber que para ter uma função orgânica, ela precisa ter o oxigênio, ela precisa ter o carbono e o oxigênio no mínimo. Então, aqui eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. Se tem oxigênio, com certeza tem uma função orgânica. Então, aqui, toda vez que eu tiver um carbono interligado com oxigênio e hidrogênio, chamamos isso de álcool. Para identificar, eu tenho que olhar também a ligação. A ligação aqui é simples, então quando eu tiver carbono interligado com a ligação simples e OH, chamamos isso de álcool. Quais as funções que a gente aprendeu nesse primeiro? Álcool, cetona e aldeído. Então a gente vai revisar essas três funções para vocês terem uma boa avaliação. Aqui, primeira coisa, eu tenho que identificar os prefixos. O que seriam os prefixos? São as quantidades de carbono, que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas. Então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Quando se tem ligações simples, quando se tem dupla ligação, em, e quando tem tripla ligação, in. Então, vamos identificar essas funções orgânicas. Primeira coisa, eu tenho que identificar a função. Como aqui eu tenho um carbono interligado ao OH, então eu tenho um álcool. Então aqui eu tenho um álcool. Em qual carbono está o meu álcool? Sempre você vai olhar mais próximo possível da sua extremidade. Então minha extremidade mais próxima da minha função é da esquerda para a direita. Então 1, 2. O meu álcool está no carbono 2. Segunda coisa agora é a quantidade de carbono que eu tenho nessa cadeia carbônica. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos chamamos de pente. Então, pente, porque eu tenho 5 carbonos. Só tenho ligações simples entre carbono e carbono? Se eu tenho só ligações simples entre carbono e carbono, então a palavra é ã. Agora eu tenho que identificar onde que está o meu álcool, porque o meu álcool não está no primeiro carbono, então eu preciso identificar onde que ele está. Então ele está no carbono 2, então 2-ol. Então pentan 2-ol. Esse é o nome da nossa primeira cadeia carbônica. Segunda cadeia carbônica, identificar qual é a função orgânica que eu tenho. Como aqui eu tenho um carbono interligado ao OH, então temos o álcool. Mas aqui eu tenho que identificar a cadeia principal. Lembrando que agora aqui eu tenho ramificação, então eu tenho um radical. Então eu tenho que identificar o radical. Qual é a minha cadeia principal então? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é a maior possível. Então essa é a minha cadeia principal. Todos os carbonos que sobram chamamos de radical. Então sobrou um carbono. Então quantos carbonos eu tenho aqui? Tenho um carbono, então chamamos ele de met. Como ele está fora da cadeia principal, eu coloco o sufixo il, que indica que ele é um radical. Vamos então agora nomear essa cadeia. Primeira coisa, eu tenho que saber onde que está localizado o meu radical. Aonde ele está localizado? Se desse lado, da esquerda para a direita, eu tenho dupla ligação, minha função orgânica está mais próximo dessa extremidade, então vou começar a contar da esquerda para a direita. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde está o meu radical? Está no carbono 4. No carbono 4 localiza o radical. Então 4 metil. Vou colocar mais embaixo, senão não vai caber. 4 metil. Quantos carbonos eu tenho? 6. Se eu tenho 6, então é X. Só tem ligações simples? Eu tenho uma dupla ligação. Aonde está localizada minha dupla ligação?
No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Então, 2N. Aonde está o meu álcool? No carbono 3 está o meu álcool. Qual é a minha terminação? Ol. Então, 3-ol. Então, ficou 4-metil-hexan-2N-3-ol. Então, o nome dessa cadeia. Aqui, identificamos uma cadeia onde ela não tem o quê? Ela não tem radical. E o nosso álcool está no primeiro carbono. Então, é só ver a quantidade de carbonos que eu tenho. Então, tenho 2 carbonos, então é et. Só tem ligações simples, então coloca a palavra an. Como eu tenho o álcool e ele está no primeiro carbono, então eu não preciso identificar a localização, porque quando a gente não identifica, significa que está no primeiro carbono. Então, etanol. Aqui agora eu te dei um nome para você montar a estrutura, porque não adianta a gente aprender a fazer de um jeito e não aprender do outro. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que identificar a cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho? Tenho 8 carbonos, então coloco os 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Segunda coisa, localizar a minha função. Em qual carbono ela está? No 3. Então, coloco o OH no carbono 3. Tenho radical. E onde está meu radical? No carbono 2. No carbono 2, eu tenho um radical. Por que eu só coloquei um? Porque é MET. MET é só um carbono. E o significa que é radical. Depois disso, você só coloca a quantidade de hidrogênio. Então, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3 e 3. Ah, professora, eu não lembro como coloca a quantidade, não. Se eu tenho só uma ligação ao redor do carbono, significa que ele precisa de 3 hidrogênios. Se ele tem 2 ligações ao redor do carbono, significa que ele precisa de 2 hidrogênios. Se eu tenho 3 ligações ao redor do carbono, significa que ele precisa só de 1 hidrogênio. E se eu tenho 4 ligações ao redor do carbono, significa que ele não necessita de nenhum hidrogênio. Então, essa aqui é a nossa revisão dos álcools. Agora vamos para cetona. Qual é a identificação da cetona? Olha essas folhas voando, que o vento hoje está uma beleza. A cetona, a gente tem o quê? A função C dupla O. Então ela é composta por um carbono e uma dupla ligação e o oxigênio. Então chamamos isso de C dupla O. Então C dupla O. Vamos lá. Opa, até meu chapéu tá voando. Agora, como identificar a cetona no nosso meio? Vamos lá, montar uma estrutura. É a mesma coisa do álcool, o que muda? Só a função orgânica. Vamos colocar uma dupla ligação para ficar legal. Então vamos identificar então as nossas funções orgânicas. Vou pregar mais ou menos aqui só para a gente entender. Vamos lá. Aqui, quantos carbonos eu tenho? Met, et, prop, but, pent. Pent significa que eu tenho 5 carbonos, então pente 5 carbonos. Aonde está meu C dupla O?
C dupla O, então eu tenho cetona. Onde ela está localizada? Eu sempre tenho que olhar da extremidade mais próxima possível. Então, 1, 2. Então, minha cetona está no carbono 2. Qual é a função orgânica da cetona? Nosso sufixo. Então, é ona. Então, coloco no final a palavra ona. Então, pente 2, ona. Aqui eu tenho que localizar primeiro a cadeia principal, descobrir minha função orgânica, para depois dar a nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando dá a mesma quantidade, o que eu tenho que fazer? Olhar que estiver mais reta possível, linear possível. Então essa está mais linear possível. Aqui eu tenho C dupla O. Então se eu tenho C dupla O, significa que eu tenho a cetona aqui, ó, a nossa cetona. Tudo que sobra chamamos de radical, também eu tenho um radical. Como eu tenho só um carbono, chamamos ele de metil. Então 2 metil. Minha cadeia principal, quantos carbonos eu tenho? 7 carbonos. Então, se é 7, então eu coloco a palavra epit, porque eu tenho 7. Aonde está localizado a minha dupla ligação? No carbono 1. Se ela está localizada no carbono 1, então eu não preciso nomeá-la. Então eu coloco heptene. Aonde está a minha função orgânica? A minha função orgânica está no carbono 3, mais próximo possível da minha extremidade. Então, 3. Qual é a função, então, da nossa... Qual é o nome da nossa função? Então, é ona. Então, 2-metil-hepten, 3 ona. E vamos para a nossa última função orgânica, que são os aldeídos. Aldeído. Como identificar o aldeído? Eu falei para vocês que é uma junção. Então é só um quê? Uma modificação de dupla ligação, de quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então quando eu tenho C dupla O H, chamamos isso de aldeído. Então quando eu tiver um carbono interligado com dupla ligação e oxigênio e hidrogênio, chamamos isso de aldeído. O aldeído sempre vai vir na extremidade, então a gente nunca vai precisar localizá-lo, ele sempre vai vir no carbono 1, porque ele sempre vai vir em uma das duas extremidades. Então, então ele é bem mais fácil de quê? De você nomeá-lo. Para a gente terminar a nossa revisão. Aqui, met, et, prop, but. But significa que eu tenho 4 carbonos. Só tenho ligações simples, então eu coloco a palavra an. Qual é a terminação do nosso aldeído? A terminação do aldeído é a palavra al. Então vai ficar butanal. Aqui eu tenho minha cadeia principal, que sempre vai estar localizada junto com a minha função. Tudo que sobra torna-se radical. Aonde estão os meus radicais? Sempre eu vou começar a contar mais próximo possível da minha função. Então, C dupla O, H. Aqui eu tenho um aldeído. Então, 1, 2, 3. No carbono 2 e 3 eu tenho 2 metil. Então, esse aqui é metil porque tem um carbono, e no carbono 3 tem um metil porque é um carbono. Então eu posso juntar eles. Por quê? Porque o nome deles são iguais. Então eu vou colocar 2,3, Di que indica que é 2, Met porque eu tenho só um carbono e U por ser radical. Quantos carbonos eu tenho? 4. Então Met, Et, Prop, But. But porque eu tenho 4. Só tenho ligações simples. Gente,
Eu sei que aqui tem uma dupla O, mas a ligação simples é entre carbono e carbono. Então, eu só nomeio entre carbono e carbono. Então, depois eu tenho que localizar o quê? O meu aldeído. Como ele não precisa de localização, porque ele sempre vai ser no carbono 1, então eu só coloco a palavra al. Então, 2,3 dimetilbutanal. Quais são as funções que a gente aprendeu? A gente aprendeu COH, que é o álcool. A gente aprendeu C-dupla-O, que é a acetona. E a gente aprendeu C-dupla-OH, que é o aldeído. Vocês viram que mudou só o quê? Só o jeito de localizar o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Então, essa é a nossa revisão para a nossa avaliação. Boa sorte, boas férias e até o bimestre que vem.